E é sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está parando os trabalhos da Assembleia Legislativa, que eu converso agora com o deputado estadual Hélio Rucci, que é do DEM e é relator da LDO. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Elis. Tudo bem, sim. Vamos dizer, então, como está a situação da Assembleia Legislativa. Depende, nesse momento, de questões de Brasília, né? Tem leis em Brasília que impactam o orçamento aqui do Estado e, por isso, a LDO ainda não foi votada. Como existe a questão lá em Brasília, o PL, ou seja, Projeto de Lei 257, que mexe com a estrutura e que mexe com a vida dos estados e dos municípios que tenham dívidas junto ao governo federal, e essas dívidas são praticamente impagáveis. O Paraná ainda, em relação a outros estados, tem uma dívida menor, mas nós estamos desembolsando quase 70 milhões todo mês em relação a essas dívidas. E os estados que vão aderir a esse novo reparcelamento, esse novo refinanciamento das dívidas, precisam fazer uma série de ajustes administrativos. E um dos ajustes é na própria LDO, inclusive a LDO deste ano, de 2016, tanto o governo federal como também os governos estaduais e os governos municipais que possam aderir a esse reparcelamento das dívidas. Mas enquanto Brasília, o Congresso Nacional vive essa questão do impeachment, a gente imagina que isso não vai ser aprovado, deputado? Eu também acredito, nós vivemos uma instabilidade hoje no nosso país, Lígia. Veja, nós não vemos só uma crise política, de credibilidade, de confiança institucional, mas principalmente a crise econômica que nós vivemos hoje. E essa crise que nós estamos passando agora momentaneamente, ela tende a se pôr, o Brasil tende a encontrar um novo caminho após a votação do impeachment. Agora falando dessas questões práticas, né, saindo dessas instabilidades econômicas, tudo bem, recessão de investimentos, a gente entende de uma forma mais ampla, né? Mas o que é que interfere aqui no Paraná, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, o senhor falou aí que tem então essa movimentação de 70 milhões por mês, que tem que prever esse pagamento ou não, né? Poder remanejar esses recursos. Agora, o que é que mais impacta aqui, que tem que prever já para os gastos de 2017? Na primeira, tu me falou o seguinte, eu disse, nós temos 3 peças importantes. A PPA, que nós votamos no ano passado, né, que elabora os programas do governo do Estado. A LDO, ela já diz que das diretrizes, daquilo, as prioridades que o governo deve elencar no orçamento para o ano seguinte. E por que está travando agora a votação da LDO? Nós muito bem podíamos ter votado a LDO. Mas por que votar uma peça orçamentária agora, sabendo que lá na frente nós temos que fazer as alterações necessárias? Agora tem um detalhamento da lei que está sendo debatido, inclusive pleiteado por muitos segmentos dos servidores públicos, deputado, que é a questão das aposentadorias e também promoções e progressões. E o senhor até já se manifestou que teria que rever tudo isso, porque o orçamento não pode não comportar já a partir do ano que vem. Não, vamos entender o seguinte, é importante que você que está em casa nos assistindo agora, o estado do Paraná, ele não é uma ilha no Brasil, nós também temos nossos problemas. Mas o Paraná fez um saneamento de contas ano passado, né, deputado? Nós fez um ajuste grande aí com os impostos que foram aumentados. Não, isso foi em 2014, foi final de 2014 quando vigente se fez. No ano passado. Exatamente, isso começou a vigorar a partir de abril do ano passado. O Paraná conseguiu pagar o 13º, aliás, até antecipado. E o Paraná é o único estado do Brasil que deu o reajuste para os seus funcionários este ano. E hoje o Paraná tem um passivo, que é, como você disse, das promoções e das progressões. Na atualidade, o passivo deve chegar perto dos 500 milhões. Até o final do ano, deve passar dos 700 milhões. Apenas as progressões e as promoções que os funcionários têm direito. Quer dizer, tem um plano de cargos e salários e as promoções não foram ainda implantadas. E além das promoções e progressões que os funcionários têm direito, tanto civil como militar também, existe também a questão do reajuste. E o Paraná não pode correr um risco
de nós chegarmos no próximo ano e não conseguir pagar a folha de pagamento. Então, essas medidas têm que ser executadas com muita cautela e muita responsabilidade. Mas, deputado, e os professores, por exemplo, que o senhor citou aí, né, em números, eles também já estão pressionando para manter promoções e progressões que foram acordadas em recentes negociações. Hoje, na LDO que o senhor tem em mãos, é possível manter? Não, a LDO não vai dizer que você vai pagar as progressões, as promoções. A LDO fala na questão pessoal, né? No funcionalismo em termos gerais. E a mesma coisa tem que ser estudado. O reajuste do ano que vem, como é que vai ficar, né? Que nós já votamos uma lei no ano passado, quando se estabeleceu, quer dizer, o reajuste, se antecipou a data base dos servidores públicos, também o reajuste que foi concedido este ano, em janeiro, para os funcionários, 10,67% de reajuste que teve, tanto para os servidores nativa como não inativa, civil e militar, todos tiveram esse reajuste. Agora, para o ano que vem, pela própria legislação, pela própria lei, diz que em janeiro você iria repor a inflação 100% desse ano e mais um ganho de 1% real. Agora, o governo do Estado vai encontrar caixa, vai encontrar dinheiro suficiente? É muito detalhamento, até porque essa dívida que tem da época do Banestado também vem do governo Jaime Lerner e por isso se paga essa quantia milionária mensalmente, né, deputado? Na época é o que o governo acha que é salutar fazer, mas fica uma dívida para o futuro, né? Mas por que aconteceu essa dívida? Porque o Banestado estava devendo. O Banco Central tinha alertado o governo, ou toma algumas medidas ou faça intervenção. E eu acho que o governador Jaime Lerner, que é meu amigo pessoal, que eu respeito pela administração que ele fez como prefeito, como governador, ele teve um erro. Quando ele assumiu o governo em 95, ele devia ter deixado o Banco Central fazer intervenção no Banestado. E a dívida do Banestado era muito grande. Ele já foi pego naquela época. E esse dinheiro que se pegou emprestado foi para sanar, pagar as dívidas do Banestado e depois privatizou. Que se paga até hoje. Que se paga até hoje. E depois foi privatizado o Banestado. Sim. Porque o Estado deixou de ter recursos e ainda tem uma dívida milionária para pagar. Exatamente. Por isso que a gente fala desse planejamento, né, deputado? Tem que ter um planejamento. É por essa razão que nós não queremos incorrer num erro de votar a LDO nesse momento, sabendo que lá no futuro nós temos que fazer as alterações necessárias. De novo. Bom, para a gente finalizar, deputado, uma última pergunta. Passando lá os projetos, o PL e a PEC que estão tramitando em Brasília, que influenciam no orçamento do Estado, isso é positivo para o Paraná ou não? Eu acho que é positivo para o Brasil. Eu acho que é positivo para o Brasil. Alguém tem que tomar algumas medidas. Por exemplo, no governo federal, a aposentadoria, ela tem um teto, que é o teto do INSS, né? 5 mil e poucos reais. E o resto é uma previdência complementar que os próprios funcionários pagam e o Estado e o governo também têm a sua participação. E isso acredito que tem que ser implantado também em todos os estados, ou todos os municípios, onde é que tem um fundo previdenciário. Porque o fundo previdenciário que foi implantado em diversos estados da nossa federação foi com base na Constituição de 88, porque até 88 tinha 2 regimes jurídicos de trabalho, CLT e estatutário. E ela disse que os estados podiam ter sua própria o regime de previdência, o fundo previdenciário, a previdência. No Paraná se criou em 92, 93 se extinguiu, e o dinheiro que estava se jogou no Tesouro do Estado, se gastou dinheiro, e com agravante. De 93 em diante, o Estado continuou descontando dos funcionários, mas o dinheiro não foi depositado numa conta específica, foi no Tesouro do Estado e o dinheiro também se gastou. Quer dizer, então tem que ter um equilíbrio. Agradeço por hoje. Eu que agradeço e sempre estarei à disposição de vocês. Um abraço. Tá bom. Obrigada, boa noite. Boa noite.